Olá, a paz do Senhor. Nós estamos dando continuidade aos estudos sobre santificação e nós vamos começar orando. Pai querido, Pai de amor, nós te glorificamos, ó Deus, nós te adoramos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela salvação em Cristo Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, e aquilo que nós cremos que o Senhor pode fazer, ó Deus. E, Senhor, em nome de Jesus, colocamos diante das tuas mãos cada coração, cada mente, ó Deus, todas as necessidades, ó Deus. Toma, Senhor, e fala conosco, Deus. Revela-nos a tua palavra, Senhor, para que possamos nos achegar mais a ti, ó Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, se você tem acompanhado esses estudos, você tem visto que nós temos falado sobre santificação. Vou repetir uma frase que a gente tem falado desde o início, né? Salvação é aquilo que Deus fez por mim, santificação é o que eu faço por Ele, é o que eu faço para me achegar a Ele, para me achegar aos padrões que Ele quer para mim. Né? Então, santificação é um processo, né? A partir do momento que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente busca essa santificação. A salvação é instantânea, estamos salvos, né? Morrendo, vamos estar com Cristo, mas essa caminhada da vida eterna começa através da santificação. Nós vimos no último vídeo a respeito da santificação pela palavra, né? Claro que a gente vai estar falando sobre isso também hoje, porque a palavra de Deus é o nosso guia de fé e prática, né? Guia de fé e prática. Então a gente precisa da palavra o tempo todo. A leitura da palavra é muito importante, né? E a gente lê e relê. E quando a gente não entende a Bíblia no momento que a gente lê, a gente pede sabedoria, Deus dá e assim a gente prossegue com as revelações que o Senhor tem para nós, né? E hoje nós vamos falar sobre a santificação pelo exemplo de Jesus. E está onde esse exemplo? Na palavra de Deus, né? Então a gente precisa da palavra de Deus o tempo todo, né? Uma vez eu conheci uma pessoa que falou que já tinha lido a Bíblia uma vez e era suficiente. Mas não é suficiente. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Assim como as misericórdias dele se renovam, também a palavra de Deus se renova na nossa vida, todos os dias, em cada momento, em cada situação. E além disso, a nossa mente não é assim como um HD, né? Que a gente pode reter todas as informações e sempre que a gente quiser, vai e acessa. Se eu pudesse, eu gostaria, né? Eu costumo dizer assim, se eu não esquecer um filho, eu tô no lucro, né? Porque é tanta coisa no dia a dia que a gente acaba esquecendo alguma coisa. E na palavra de Deus também. A Bíblia de Deus fala, né? Achegai-vos confiadamente ao trono da graça para nós sermos socorridos no momento oportuno. E às vezes esse momento oportuno é justamente assim, a palavra que a gente retém, que a gente decora. E decorar precisa ler várias vezes, né? Então não sei se você já passou por isso. Eu já passei em situações que a gente está no momento assim de uma luta, de alguma situação angustiante até. E naquele momento a única coisa que a gente lembra é assim, a palavra de Deus, que traz um conforto, que traz o alívio, né? Uma vez, só um exemplo, né? Eu fui fazer uma ressonância, na época as crianças estavam doentes, a gente estava passando por um momento muito difícil e eu saí para fazer essa ressonância, olha, dentro daquela máquina, meu Deus, a única coisa que vinha era o quê? Jesus, eu preciso da sua palavra. E para aquele tempo passar, eu fiquei recitando a palavra de Deus. E música ajuda muito, né? Porque tem músicas que tem letras que são a palavra fiel ali. E cantando na mente e falando a palavra de Deus para acalmar o coração, para aquele momento passar, né? Então, assim, a palavra de Deus, ela realmente, ela revigora a nossa alma e a gente precisa da palavra de Deus. Então, vamos dar o prosseguimento, né? Então, nós vimos também no último vídeo que a palavra de Deus tem o poder de nos purificar, de nos limpar, de nos tornar santos, de nos mostrar o que é certo, o que é errado, o que está dentro ou fora dos padrões de Deus, certo? Nós vimos que quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança, isso é no outro videozinho que tá aí, né? Então, quando nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, e que imagem e semelhança é essa? Atributos, caráter, né? Deus não é homem ou mulher, não é brasileiro ou argentino, né? Não tem raça, não tem cor. Então, que atributos são esses? São atributos, caráter, né? São coisas que nos assemelham a Deus. E a nossa santificação tem por alvo o quê? Jesus Cristo, né? Ele é o nosso alvo, olhando para o alvo, que é o autor e consumador da nossa fé. E o nosso alvo é o quê? Nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. E por quê? Porque Jesus Cristo, ele é o exemplo do varão perfeito, né? Nele não houve pecado nenhum.
Mas aqui tem duas situações que a gente precisa explicar. Em Jesus Cristo não houve pecado nenhum, porque ele já nasceu sem pecado, diferentemente de nós que nascemos com o pecado, né? Então, ali quando ele foi concebido, Maria ela era virgem, então não teve ali o óvulo e o espermatozoide de duas pessoas pecadoras que pudessem continuar essa linhagem de pecado. Então, Jesus Cristo nasceu sem pecado justamente por isso, certo? Mas a Bíblia fala que ele não pecou na jornada dele aqui. E ele é nosso exemplo por isso, né? Então, nós devemos nos tornar imitadores. E não só nessa questão do pecado, que é o que nos afasta de Deus, mas também em outros atributos, né? No amor, no cuidado, né? Em várias outras coisas. Então, a gente vai ver isso juntos na Bíblia. Né? E claro, né, que nós estamos próximos do Natal, a gente quer falar de Jesus, claro, até porque Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, isso é um fato, mas ainda que o comércio traga esse dia para fazer as festividades, para aquecer a economia, tudo isso, a gente não pode perder a oportunidade de falar de Jesus Cristo, né? Então, o nascimento de Jesus não foi só um bebezinho que nasceu. Um bebezinho nasceu com um propósito, né? E esse propósito foi trazer a salvação ao mundo. E a jornada dele aqui tem o propósito de nos fazer chegar a ser homens perfeitos, a imagem e semelhança, para que aquele projeto de criação, né, lá no início de Adão e Eva, ele venha se completar, porque é Deus que opera em nós, né? Todas as coisas, tanto o efetuar como, né, o fim. Então, tudo é para Deus. Toda a Bíblia é centralizada em Jesus Cristo e a nossa vida também tem que ser centralizada. Então, nós vamos lá, né, para o nosso texto base, para que a gente possa estudar um pouquinho, que está em 1 Pedro, a partir do verso 1º. Pedro fugiu da minha Bíblia. Eu deixo tudo marcadinho, mas aqui 1 Pedro deu a fugidinha, né? Que eu tava passando os versículos. Então, vamos lá. 1 Pedro, a partir do verso 1º. Desculpa, 1 Pedro 1, a partir do verso 13, né? Que diz assim, que é justamente o título qual é? É exortação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Concupiscências são os prazeres da carne que a gente tinha na nossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. E daí a gente vai um pouquinho mais à frente, né, lá no texto, no capítulo 2, que fala assim, deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento, inveja, toda maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Certo? Então, aqui ele fala o quê? Né? Desejem como meninos o leite, né? Quem tem um bebezinho sabe, né? Que é quase que um instinto, né? Ele procura, sente o cheiro e quer o leite. Então é isso, procurem, sintam o cheiro. Quando tiver, queiram se alimentar, desejem esse leitinho, que ele é importante para o nosso crescimento, para a nossa salvação. Certo? Então, nós temos aqui a palavra de Deus que ela nos mostra que para sermos santos, né? Além do que a palavra já faz, já limpa, já purifica, tem a função dela, nós temos também uma meta, né? Que através dessa palavra a gente possa deixar toda a concupiscência, tudo aquilo que a gente tinha como prazer na época da nossa ignorância, para que a gente possa nos ater à palavra de Deus e desejar o crescimento espiritual. Certo? Lá em Mateus 5:48 diz assim, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Aí a gente pensa, meu Deus, mas como eu vou ser perfeito como Deus é? Ele tem um propósito nisso, né? E se essa palavra, ela tá na Bíblia é porque existe a possibilidade, certo? Da gente
nesse processo de nos aperfeiçoarmos, nós chegarmos mais próximos de Cristo. A palavra de Deus já diz que nós temos a mente de Cristo, né? E né, na passagem que fala, mas quem pode sondar a mente do Senhor? Nós temos a mente de Cristo, né? E imitar a Jesus Cristo, para quê? Para que possamos chegar a ser varões perfeitos, né? Em Efésios 5:1 também fala isso, sede imitadores de Deus. Sede imitadores. E essa imitação é justamente o quê? Nos atributos, né? Nosso Deus é um Deus. Aí entra a questão dos frutos do Espírito, né? Esses frutos do Espírito são atributos do caráter. É a bondade, a paciência, o amor, a benevolência, certo? Todos esses frutos do Espírito, então, é que eles formam esse caráter, eles formam esse homem, esse varão que Deus quer que sejamos. E teve uma vez lá nos Estados Unidos, foi uma onda de avivamento que aconteceu há muito tempo atrás, em 1900 e alguma coisa assim. E daí surgiu um livro, e desse livro, então, tivemos vários outros episódios de avivamento baseado nessa frase. Eu cheguei a comentar também numa outra oportunidade, né? O nome do livro é Em Seus Passos, o que faria Jesus? E a proposta do livro é que naquela época as pessoas, antes de fazerem qualquer coisa, elas iriam se perguntar, no meu lugar, nos meus passos, né? No meu lugar, o que faria Jesus? E elas só tomariam decisões baseadas naquilo que a Bíblia mostra a respeito do caráter de Deus. Então, uma pessoa passando por uma dificuldade, né? E você se pergunta, no meu lugar, o que faria Jesus, né? Ou numa situação ética da vida, você se perguntaria, no meu lugar, o que faria Jesus, né? E Deus nos deu a maravilhosa palavra para que nós possamos ver como que Jesus agiu, certo? É importante ver que Jesus, as pessoas falam, Jesus andava com pecadores, né? Mas ele não se corrompia pelo pecado, certo? Então, existe uma diferença, porque uma coisa é você conviver, você andar, você amar, você cuidar, para isso precisa estar perto. E outra coisa é você sentar na roda dos escarnecedores e você participar daquilo, você se corromper com aquilo. Então, existe uma diferença muito grande. E é isso que a gente precisa, através da leitura da palavra, né? Ver como Jesus Cristo procedia nas situações do dia a dia e como nós devemos nos proceder também. O que a palavra diz a respeito de várias circunstâncias, de procedimento, de comportamento de vida e assim imitarmos para que possamos chegar a varões perfeitos, que a palavra diz isso. Vamos lá em Tiago. Lá em Tiago, a gente vê lá no capítulo 1, o verso 1 a 5 diz assim, no 2, perdão, né? Irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não censura, e ser-lhe-á dada. Então, a gente vê aqui de novo a palavra perfeitos, certo? Né, para que a obra de Deus seja perfeita e seja completa em nossas vidas. E mais lá na frente, no versículo 21, fala assim, pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra e voz implantada. De novo a palavra, a santificação pela palavra, e aqui a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado em tudo o que fizer. Se algum cuida ser religioso, não refreia a sua língua, mas engana o coração, a sua religião é vã. E por fim ele finaliza assim: a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Então a gente vê aqui a prática, não basta só ler, mas você lê a palavra implantada em nós, ela
cresce, e praticar a palavra também, porque ela é importante e poderosa, né? A palavra que é poderosa para a salvação das vossas almas. Então, praticar a palavra também nos traz a santificação, certo? E então a santificação vem por ler a palavra, absorver essa palavra e praticar essa palavra, faz parte do crescimento, né? Então é essencial o praticar. Só ler é um estudioso, né? Então é aquele, vocês conhecem as escrituras, mas não o poder de Deus, porque o poder de Deus, ele se manifesta também na prática, né? Claro, já se manifestou pela escrita, mas ele se manifesta quando a gente pratica, porque assim nós estamos cumprindo as escrituras, estamos obedecendo e praticando, e nos tornando varões perfeitos da forma como Deus nos criou e como ele desejava, né? Que o pecado acabou nos afastando, mas ele tem um propósito, e a salvação em Cristo Jesus, através de Jesus Cristo, e a salvação através da palavra de Deus, né? Aqui fala, poderosa para salvar. Então, esse conjunto é que vai nos achegar mais a Deus, né? Em Mateus 7:24, né, a gente vê na parábola, né, do homem prudente, do imprudente, aquele que, depois você pode ler na sua Bíblia, só vou comentar aqui, né? Aquele que construiu a casa na areia, veio a tempestade e derrubou, não tinha um alicerce firme, né? E aquele que construiu a palavra na rocha, né? Que a gente faz alusão que essa rocha é Jesus Cristo, né? Então, ele põe quem pratica, né? Ele é comparado ao homem prudente. Quem ouve aquilo que Deus fala e pratica, ele é comparado ao homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. E essa casa edificada, ela não é derrubada pelas tempestades da vida, mas ela permanece, né? E para a gente, assim, completar, tem o texto em Filipenses, que é um texto muito lindo, Filipenses 2, que a gente vai ler um pouquinho antes, né? É o 7, né? Que eu quero trazer aqui, mas a gente vai ler um pouquinho antes. Então, vamos ler desde o primeiro. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda, por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tende vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então a gente vê, né, e lá no 16, aí no 13, rapidinho, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. E no 16, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me, de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. Então, a gente vê, né, aqui o apóstolo Paulo falando a respeito também de reter a palavra. E falando, né, desse ato glorioso de Cristo, que mesmo sendo Deus, ele se despojou, né, ele deixou toda a sua glória para vir como homem e no propósito de salvar, mas conviveu conosco para que nós pudéssemos ver também como nós deveríamos andar, como nós deveríamos imitar, da forma como ele amou, amar também, da forma como ele partilhou, partilhar também, para que nós pudéssemos então ter uma obra completa. Não somente a salvação para o dia da morte, mas também uma salvação, santificação e a obra completa do início do momento que eu aceito Jesus Cristo até o dia que eu me encontro com ele no céu, né? Então, a salvação não é só para me livrar do juízo final, mas a salvação, ela tem uma obra completa a ser feita, e essa obra completa é feita também
pela palavra, né? É feita através da prática da palavra e nos tornarmos cada vez mais próximos de Cristo. Então, Jesus Cristo é o nosso alvo, Jesus Cristo é o nosso exemplo, né? Ele é o nosso amor maior e existe um propósito em Cristo para a nossa santificação. Né? Ser perfeitos é possível? Segundo a palavra de Deus, sim. A nossa caminhada é essa, encontrar a perfeição. E de que maneira? Através da santificação pela palavra, através da palavra de Deus nas nossas vidas, né? É difícil? Dificílimo. Não é fácil, mas Cristo está conosco. E é isso que nos motiva a prosseguir, né? Que Ele está conosco, não nos abandona e Ele tem um propósito para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe, né? Tenha um lindo Natal pensando em Jesus, né? Comer é bom, presente é bom, tudo isso é muito bom, mas Jesus Cristo é o nosso maior presente, é o nosso melhor presente e é nele que nós devemos estar meditando, pensando e fazendo com que as nossas vidas sigam para o alvo que é Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe!